Olá, bom dia! Está começando o programa Espaço Núcleo da Fé, um programa realizado pelo Centro de Oração Núcleo da Fé, para você. Eu quero te convidar a aproveitar ao máximo o nosso programa, a ouvir a palavra, cantar conosco, orar, porque eu tenho certeza de que em algum momento Deus vai falar com você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental nas nossas vidas, as amizades. A Bíblia diz que quando se ama um amigo todo o tempo, na angústia nasce um irmão. E nós vamos adorar a Deus juntamente com a equipe de louvor do Núcleo da Fé. E nessa manhã nós vamos ouvir a instrução de Deus para as nossas vidas por meio do pastor Ive Batista. Mas com a palavra de Deus você vai se alimentar. É como um pão, como esse carboidrato que nos dá energia. É a palavra de Deus em nossas vidas. Ter um amigo é fundamental para a vida de qualquer pessoa. E se a amizade é duradoura, melhor ainda. Você vai ouvir agora uma história de amizade que vai te inspirar. Ter amigos é algo importante na vida de qualquer pessoa. A Bíblia diz que quando se ama um amigo todo o tempo, na angústia nasce um irmão. O próprio Núcleo da Fé nasceu do fruto de amizades. É o que conta o empresário Marcelo Peixoto, que sabe bem o que é ter amigos. Diria para você que a amizade é uma coisa imprescindível, foi, é e está sendo na minha vida. E grandes amizades para mim fizeram com que hoje eu fosse um homem casado, um pai de família, um servo, um cristão. Um desses amigos, agradeço muito, foi a família do pastor Ibe, especialmente o Ibe, porque no carnaval de 76 nós fomos para um acampamento no El Rancho, em Anápolis, e foi um grupo de apenas 4 pessoas. Foi eu, o Ibe, a Jean, irmã do pastor Ibe, e o Babi. E lá foi onde eu me converti, foi onde o pastor Ibe teve um contato com Deus assim mais íntimo, decisivo, e que ele voltou determinado a engajar no evangelho, no ministério. Então, tanto para mim foi uma experiência muito importante, como para ele também. Nós já nos conhecemos bem antes disso, antes de 76, a nossa amizade vem desde 74, já se vão quase 40 anos, uma vida. O projeto do Clubinho começou com um grupo de amigos. Os amigos que tinham mais afinidade montaram esse grupo e que foi evoluindo, crescendo e que foram recebendo membros de outras igrejas e que através dessa amizade que nós já tínhamos no Núcleo Bandeirante, e chegou a um tal ponto que vimos no sentido de montar uma igreja. Então nós, com esse grupo de amigos, então o pastor Ibe, naquele momento ele teve a decisão de seguir o ministério, fez o seminário, ficou durante alguns anos nesse seminário e ao voltar ele foi o nosso líder em termos de iniciar esse trabalho. Então eu acho interessante que muitas pessoas que hoje frequentam a nossa igreja, que vê o templo que nós temos, com tantas mil pessoas frequentando, não tem noção de quais foram as dificuldades que nós enfrentamos no início. E através de amizade é que nós pudemos ter esse início e hoje ser o que é a nossa igreja. Veja bem, eu estou falando de amizades que nós começamos quando nós tínhamos 14, 15, 16 anos. Hoje esse grupo de amigos estão na faixa aí dos 50, 55. Então são amigos há 40 anos. E fomos amigos num período crucial na vida, que você estuda, passa no vestibular, entra na universidade, decide a profissão, ou outros vão para o ramo empresarial. E a importância dos amigos nas suas decisões determinam o sucesso da sua vida. Então, graças a Deus, nós tivemos amizades que puderam nos orientar naquilo que estávamos correto ou nos corrigir naquilo que estávamos errado.
do lado familiar é uma coisa ainda mais íntima. A amizade entre o pai, esposa, filho, filha e a família como um todo é uma coisa imprescindível. É uma dádiva de Deus realmente você poder ter isto. E uma coisa muito legal é porque hoje essas famílias, esses adolescentes que outrora eram meros jovens que se aventuravam pelo bandeirante, a madrugada andando, tocando viola, tocando violão, fazendo serenata. Isso que eu estou falando, voltando no tempo, aí, coisas maravilhosas que nós vivenciamos. E essas amizades, essas famílias constituídas, até hoje são amigos. Interessante que nós, os velhos, temos filhos e os nossos filhos têm a amizade que nós tínhamos antigamente. É muito valioso hoje nós nos encontrarmos e nós percebermos que os nossos filhos estão se relacionando com os filhos dos nossos amigos com a mesma intensidade, o mesmo comprometimento que nós tivemos aos 15, 16, 18 anos. A amizade é tão importante, talvez, quanto a família. Mas uma amizade sem interesse, uma amizade honesta, limpa, íntegra, uma amizade despojada de qualquer outro interesse que não seja a não ser a valorização humana. E eu diria que vale a pena investir em amizade, vale a pena você investir tempo, vale a pena você investir dinheiro, vale a pena você investir tudo aquilo que for necessário para você consolidar, para você criar uma amizade. Porque essa amizade certamente ela vai te ajudar na sua vida pessoal, familiar, espiritual, a vida profissional, em todo sentido. E é lamentável nós vermos alguns amigos que por motivos banais perdem a amizade, ou irmãos que perdem a amizade, ou irmãos por conta de discussões simples, banais. É lamentável, mas eu diria que vale a pena a gente investir em amizade, vale a pena você fazer o sacrifício e perdoar os erros, pedir perdão e em todo sentido você entender que o propósito de Deus na amizade também é o seu sucesso. E agora eu quero te convidar a abrir o seu coração, a se desligar um pouquinho das coisas à sua volta, para voltar o seu coração totalmente para o Senhor e louvá-lo.
me levar em teus braços de amor. Vem me tratar, vem me curar, me levar em teus braços. Levante suas mãos aí no seu lugar. Seja o nome do Senhor. Deus quer falar com você. Ele sabe exatamente o que você precisa nessa manhã. E o pastor Ive Batista vai trazer para nós uma palavra que vem diretamente de Deus para você. Gente, bom dia, graça e paz, que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, que o Senhor venha curar aqueles que estão enfermos, que Deus venha libertar os que estão oprimidos, que a sua vida possa ser uma vida que, no mínimo, você possa olhar para trás e dizer, puxa, valeu a pena ter vivido. Isso é muito bom, é o que nós desejamos, é o que a nossa igreja, esse programa deseja a você. Bem, eu trago um assunto que, com certeza, é algo que mexe muito conosco, porque nós estamos nesse mundão aqui, e nesse mundão tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Então, nós sofremos, nós passamos dificuldades, lutas. Isso não é novidade. Vim falar que, olha, você está passando problema, isso não é novidade, que todos nós passamos. Agora, o que diferencia um do outro não são os problemas. O que diferencia é como nós encaramos e enxergamos o problema. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, o texto que eu vou ler aqui refere-se ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz que em tudo ele foi experimentado. Ele fala de pobreza, ele fala de riqueza, ele fala de nudez, de roupa, enfim, ele diz que em tudo ele foi experimentado e a conclusão final que ele chega é: tudo posso naquele que me fortalece. E esse é o desafio das nossas vidas, vivemos bem ao ponto de dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Bom, eu quero ler com você aqui Atos, no capítulo 23, versículo 11, que diz assim: na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: tenha coragem, Paulo, você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Interessante que Paulo estava preso nesse momento aqui, e a vida de Paulo não valia nada para aquelas autoridades. Aliás, se você olhar o contexto aqui, as pessoas um pouquinho antes queriam apedrejar Paulo, queriam que ele morresse. E naquela época, toda a tirania do Império Romano, bastava a pessoa olhar, e a pessoa desconfiada olhar, se matava e acabou, não tinha esses direitos humanos que nós temos hoje. E Paulo sabia que a vida dele estava por um fio. E diante da circunstância, daquela dificuldade que ele estava passando, imagina, um homem preso que não tinha
a menor expectativa, não tinha nenhuma convicção que no próximo dia ele amanheceria com vida. E esse homem recebe uma visita tremenda, uma visita maravilhosa. Lá no cárcere, Jesus aparece para ele. Olha, muita gente acredita que isso é pessoal do passado. Eu estava assistindo esses dias um documentário sobre a vida do Ayrton Senna. Eu fiquei impressionado quando ele fala, não é que as pessoas falam, ele fala que ninguém pode tirar a vida dele, que um dia estava orando e lá no carro dele, ele sentiu a presença de Deus, foi quando ele começou a ganhar e tal. E no dia que ele morreu, a irmã dele, a Viviane, ela disse o seguinte, que naquele dia ele estava orando de manhã cedo, antes de começar a corrida, orou e pediu Deus falar na Bíblia para ele, e Deus trouxe uma palavra que naquele dia Deus estaria dando o maior presente que ele poderia ter, que era a presença do Senhor. E ele foi estar com o Senhor. Então, a gente vê muita gente, o Ayrton Senna esteve lá no carro, o apóstolo Paulo esteve na cadeia, outras pessoas estiveram na estrada, outras pessoas estiveram, sei lá, tantos lugares. O importante é que o Senhor é vivo e Ele se manifesta. Manifesta da forma que Ele quer, aonde Ele quer e para quem Ele quer. Mas agora, se existe uma coisa comum, é quando nós amamos a Deus, quando nós servimos ao Senhor, mas é muito comum que nós encontremos o Senhor nos momentos de dificuldades. E aqui nesse caso aqui, Paulo, como eu acabei de dizer, Paulo estava preso, Paulo estava passando um momento difícil e Deus aparece para Paulo. Olha, eu queria parar aqui um minutinho e dizer uma coisa especificamente a você que está aí fora, esquecendo um pouquinho para Paulo. Lembre-se que talvez você esteja passando uma luta, dificuldade, perseguição, como Paulo estava passando perseguição, mas uma coisa eu posso garantir, não posso garantir que a perseguição vai acabar hoje, não posso garantir nada disso. O que eu posso garantir é que quando você ama o Senhor, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, do Santo Espírito dele, Ele vai estar com você, vai estar presente aonde você estiver para te abençoar, para trazer o conforto, para trazer a vitória. Foi assim na vida de Paulo. O texto que nós acabamos de ler fala exatamente isso. Agora, muitas vezes, quando nós passamos uma luta, dificuldade, a expectativa ou talvez o nosso medo é que nós estamos sendo abandonados, que Deus virou as costas para a gente e nem sempre é assim. Quando passamos uma luta, uma prova, Deus está trabalhando nossa vida, Deus trabalhando nossa fé, nos fortalecendo, nos ensinando para nos fazer melhor e não pior, guarde isso. Vou contar rapidamente para vocês aqui uma coisa muito pessoal comigo. Aproximadamente 18, 20 anos atrás aí, eu já era pastor, há 20 anos atrás, e eu passei por eu não sei nem a expressão correta que seria, eu passei talvez a expressão fosse crise, uma crise ministerial. Não tinha problema com nada, não tinha problema com a igreja, não tinha problema com nada, estava bem com Deus, não tinha pecado, nada. Só que eu sempre trabalhei fora e trabalho até hoje, eu sou serventuário da justiça, eu dava aula, enfim, trabalhei com vendas, enfim, sempre fiz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E eu comecei, já era pastor durante muitos anos já, e um dia eu falei muito pessoal com a minha esposa, comecei a sentir assim alguma coisa que eu falei, não, acho que eu não quero ser pastor mais, eu quero trabalhar para Deus, mas sem ser pastor. Vou continuar na minha vida aí fora como eu faço, mas assim, ajudando o que for preciso, Deus me chamar, eu vou fazer, mas não quero assim ser pastor, tá, tempo integral. Porque eu estava assim, não estava sentindo alguma coisa, não estava muito legal dentro de mim. E eu compartilhei isso com minha esposa, somente com ela, com mais absolutamente ninguém, a não ser minha esposa. E eu falei com ela e ela falou assim, bem, eu sou testemunha que você orou tantos anos, você se preparou tantos anos, estudou para você hoje ser um pastor. Então, se você quer sair, eu acho que você devia orar pelo menos alguns anos, como você fez, para ter convicção que, como Deus te falou para você entrar, Ele está falando para sair. Porque é muito ruim você fazer uma coisa e não ter convicção que Deus está naquilo. Eu pensei e falei, acho que isso é justo. E resolvi tirar 40 dias de jejum. Comecei a jejuar, a orar, e eu pedi uma coisa para Deus naquele jejum. Não pedi dinheiro, não pedi nada. A única coisa que eu pedi foi, Deus, eu só quero uma coisa, que o Senhor fale comigo. Porque a tua voz, a tua palavra, ela vai acalmar meu coração, vai trazer alento, vai me motivar, vai me levantar se eu estiver caído. A tua palavra vai fazer alguma coisa na minha vida. E eu falei assim para Deus, todos os dias eu vou parar e vou escrever na minha agenda, para não pensar que eu posso esquecer, vou escrever algo que você tem me falado. Esse algo pode ser 5 páginas, esse algo pode ser 1 parágrafo, esse algo pode ser 1 linha, esse algo pode ser 1 palavra. Mas eu quero ter convicção que o Senhor falou comigo. E foi assim. E eu escrevia, todo dia eu escrevia. Às vezes era uma palavra que eu tinha lido na Bíblia, às vezes uma palavra que eu ouvi, às vezes na oração Deus falava no meu coração, uma música que eu estava ouvindo, alguma coisa Deus falava comigo. E eu lembro da primeira semana Deus trouxe uma palavra tão forte no meu coração e a palavra foi, meu filho,
quando eu tiro a mão, não é porque eu não te quero. Não é porque eu virei as costas para você. Ao contrário disso, é porque eu te quero mais perto. Interessante que o que Deus está falando de tirar a mão não é abandonar, por favor, não entenda isso, Deus não nos abandona. Mas no sentido, sabe aquele pai quando solta o filhinho aprendendo a aprender, solta, vem papai, tira a mão do filho, para o filho tentando equilibrar e correr até o pai. E quando o filho faz aquilo, o pai fica feliz, isso mesmo, abraça, põe o menino para ficar distante, para poder caminhar. Mais ou menos nesse aspecto que Deus tinha falado comigo. Deus queria que eu estivesse buscando Ele. Ele tirou a mão de mim, nesse sentido que eu estou falando, para que eu pudesse buscá-lo mais. E não porque Ele está me abandonando. E aqui trouxe um alento no meu coração. Muitas vezes nós sentimos que Deus nos abandonou, tirou as mãos, quando isso não é verdade. Às vezes está acontecendo alguma coisa, na verdade, porque Deus quer que você aproxime mais. Como um pai ou uma mãe tem saudade do filho, Ele está querendo que você esteja junto dele. Pense sobre isso. Busque mais o Senhor, porque alguma coisa Deus está querendo fazer. Muito bem. E passou o período de 40 dias, Deus falou muito comigo, meu coração estava bem e tal. E eu preparei uma mensagem para pregar na igreja naquele domingo. Me lembro até hoje. Preguei uma mensagem sobre o Salmo 42 e o Salmo 43, que na verdade é um salmo. E o Salmo 42 e 43 fazem, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei e tal. Eu comecei a pregar na igreja naquele dia, e quando eu estava na metade da mensagem para o final, eu percebi que ninguém naquele lugar precisava tanto ouvir aquilo quanto eu que estava falando. Ou seja, eu era a pessoa principal. Parece que eu estava pregando para mim mesmo, ninguém mais precisava daquela palavra. E quando eu percebi aquilo, eu fui falando, eu já não consegui mais me conter, emocionalmente falando, e comecei a chorar. Comecei a chorar, não aquele choro assim, discreto. Passou um pouco, fui aumentando meu nível de choro, eu comecei a chorar compulsivamente e parei a mensagem no meio. O outro pastor veio, começou a orar e tal, e eu saí. Por quê? Porque na hora eu senti assim como se Deus estivesse lavando a minha vida, lavando. Deus estava se manifestando de maneira gloriosa, quando eu achei que Ele tinha virado as costas para mim por algum motivo, tirado a mão da minha vida, alguma coisa parecida. Isso pode acontecer conosco, porque se nós basearmos a nossa fé, as nossas experiências em sentimentos, mais dias ou menos dias, certamente isso vai acontecer conosco. Por isso, precisamos basear exclusivamente na palavra de Deus. E nesse texto aqui, nos mostra que Paulo aparentemente estava abandonado, perseguido, humilhado, caluniado, preso, a vida por um fio. E de repente, o apóstolo Paulo recebe Jesus lá. E o Senhor... 3 coisas acontecem na vida de Paulo que vai acontecer na sua vida e repara que já está acontecendo. Primeira coisa que acontece é que o Senhor colocou-se ao lado de Paulo. Quando o Senhor está ao nosso lado, tudo muda. Eu estava lendo a história, uma equipe de pesquisa na área de botânica, estava no horto florestal e viram altas numa gruta uma planta muito bonita, estavam vendo por binóculo, e rodearam, subiram lá pela pedra. E essa pedra tinha tipo uma gruta, um buraco na pedra, e alguém precisava descer para pegar aquela planta para aquelas pessoas estudarem ela. E como o buraco era pequeno, aquelas pessoas adultas não podiam passar. Aí tinha um garoto que morava ali próximo, e eles perguntaram ao menino se ele podia, com toda a segurança, amarrando ele com um cinto direitinho, como o pessoal faz rapel, desceria só para o menino pegar a planta e trazer para eles. E o menino disse assim, tá, eu desço, mas para aí só um pouquinho. E saiu, o pessoal ficou sem entender, passa um pouco, ele volta com o pai dele. Eu desço, mas só se meu pai estiver segurando a corda, porque se meu pai não estiver segurando a corda, eu não vou descer. Eu confio nele. É isso que acontece nas nossas vidas. É isso que a gente precisa entender. Quando você está numa situação dessa, lembre-se que Jesus está segurando essa corda. Então, você pode estar passando o pior momento, mas quando o Senhor está ao nosso lado, você sabe que a corda não vai arrebentar. A segunda coisa é que o Senhor falou com Paulo. Quando Deus fala, o nosso coração acalma. Quando o Senhor fala em nossas vidas, nós crescemos, porque a palavra do Senhor sempre ela vai nos revigorar, vai trazer força. Então lembre-se, por isso que nós precisamos da igreja, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos ler, porque sem a palavra de Deus você vai fraquejar. Mas com a palavra de Deus você vai se alimentar. É como um pão, como esse carboidrato que nos dá energia, é a palavra de Deus em nossas vidas. E a terceira coisa são as garantias que nós temos em Deus. É interessante que Jesus fala, olha Paulo, assim como você falou aqui, você falou a meu respeito aqui, nessa cidade, eu vou te levar para outra cidade, você vai falar também lá. Uai, naquele momento, então quer dizer, eu não vou morrer. Se o Senhor está falando que eu ainda vou pregar naquele lugar, então eu não vou morrer.
É exatamente isso que Deus fala conosco. São as garantias. Deixa eu falar uma coisa para você. Podem falar de você o que você quiser, pode ter as ameaças que for, mas se Deus tem um propósito na sua vida, você está garantido. Qualquer pessoa que tem Jesus está garantida pelo sangue de Jesus. Mesmo que a gente morra, nós vamos ressuscitar. Mas eu quero dizer para você que o inimigo te odeia. Não precisa alguém falar, olha, tem uma revelação que tem alguém que quer te matar, que te odeia. Isso é revelação idiota, desculpa falar aqui. Porque isso está na Bíblia, o diabo nos odeia. Ele anda como ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Isso acontece com todo mundo, não é revelação para um ou para outro, isso é para todo mundo. Agora, para todo mundo que ama o Senhor, Deus está colocando ao nosso lado. E Ele nos dá garantia do sangue dele sobre as nossas vidas, que o anjo está ao nosso redor. Isso é maravilhoso. Então, se você está passando na luta, lembre-se que no meio das lutas, nós somos fortalecidos quando nós esperamos em Deus. Por isso eu digo para você, vale a pena esperar em Deus. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena viver para a glória de Deus, vale a pena ter comunhão íntima com o Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine, te dê força. Se você está passando essa crise, saiba que Deus vai te fortalecer para que você saia dela. Muitas pessoas como eu já passaram por crise e passamos, e você vai passar, porque o Senhor é a nossa garantia. Que Deus te abençoe, até o próximo, em nome de Jesus. Agora a nossa programação e faça parte de uma de nossas reuniões. Às quintas-feiras, às 20 horas, acontece o Pacto da Vitória. E como o próprio nome diz, todos são convidados a serem vitoriosos nesse dia. Aos sábados, é a vez dos jovens. Acontece o Núcleo Jovem às 20 horas, todos os sábados, e você é o nosso convidado especial. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 9h30, às 18 horas e às 20 horas. Em nossa filial na Arniqueira, acontece o culto de vitória todas as quartas-feiras, às 20 horas. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 19 horas. E é isso aí, o programa Espaço Núcleo da Fé está chegando ao seu final. Mas você ainda pode nos acompanhar pela internet. Acesse nosso site, nucleodafé.com.br. Lá você vai encontrar ministrações, vai poder fazer um pedido de oração ou até mesmo assistir a um dos nossos cultos ao vivo. Mas você é sempre bem-vindo à nossa igreja. Nos faça uma visita no Núcleo Bandeirante, em nossa sede, ou na Arniqueira, onde nós também temos uma filial. Venha e traga toda a sua família, porque aqui no Núcleo da Fé você será amado. Eu quero nos pedir de você, desejando uma semana maravilhosa, um final de semana na presença de Deus, e a gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser. Até mais!